Olá, galera do Colégio Coração de Jesus. Pessoal do nono ano, estamos aqui enfrentando uma situação bastante atípica. Então, nos cuidando de forma diferenciada do que vínhamos fazendo anteriormente. Agora, vocês na casa de vocês e nós aqui, cada um na sua devida casa, tomando os devidos cuidados, por uma situação que a gente não esperava. Mas, diante da nova situação, nós precisamos dar continuidade ao nosso estudo, ao nosso aprendizado. Então, junto com o Colégio Coração de Jesus, surgiu essa oportunidade de fazer agora para vocês a videoaula, onde a gente vai poder retomar os conteúdos estudados, também estudar os novos conteúdos, e em parceria agora com a professora Paula, a gente vai estar fazendo essas aulas vídeo. Então, deixo aqui para vocês claro que vão ter que assistir as aulas da professora Paula e do professor Zé Dailton e desenvolver as atividades propostas. Então, com isso, eu quero que vocês, pessoal da tarde que não conhecem aí da professora Paula, que vão ter agora o prazer de conhecê-la, e junto com ela a gente vai estar desenvolvendo esse trabalho, tá? Vem cá, professora Paula, por favor. Oi, turminha, tudo bem? Nono ano, vamos lá, todo mundo forte, empenhado. Nós estamos aqui passando por uma situação assim diferenciada, como o professor falou, e aqui uma certa expectativa de ter que filmar, ter que gravar, tanto eu quanto o professor e tal, mas já estamos aprendendo. Pagando alguns micos, mas estamos indo bem, tá? Vocês vão achar algumas coisas engraçadas, mas a gente vai aprendendo aos poucos. Tudo isso é para o melhor para vocês. Nós queremos o crescimento de vocês, que vocês desenvolvam bastante o estudo e que se empenhem. Contamos com esse empenho de vocês, que vocês assistam às aulas, façam as atividades, tá? E só quero reforçar o seguinte: todos os alunos dos nonos anos, tanto matutino quanto vespertino, têm que assistir às minhas aulas e às aulas do professor José Dailton, porque será uma aula vai dar continuidade à outra, ok? Combinado? Hoje o primeiro dia é com o professor, Ele vai iniciar a nossa primeira aula e depois, daqui mais alguns dias, eu trabalho com vocês. Tchau, beijo, fique com Deus. Então vamos lá, meus queridos alunos, vamos relembrar um pouquinho do nas nossas datas diárias, que a gente costuma colocar no quadro. Então, só para relembrar aqui, nós temos a raiz quadrada de 169, que vai dar 13, todos já sabem, que representa o dia de hoje. E 2 elevado ao quadrado, que é igual a 4, que representa o mês que nós estamos. E embaixo nós temos uma divisão de 4.040 dividido por 2, que vai dar 2020, que é o ano que nós estamos. E a nossa disciplina, como é matemática, a nossa data não poderia estar escrita de forma diferente. O nosso assunto de hoje é adição e subtração de radicais. Para isso, o assunto está na página 32 até a página 34, e nós vamos falar de adição e subtração de radicais. Fica aí também a questão de relembrar o que já foi estudado anteriormente, que era a questão das simplificações de radicais, que nós vimos na página 31, que foi a última parte que a gente parou, que ficou algumas atividades propostas para vocês aí no digital de vocês, a gente mandou via e-mail, ficou postado no portal. Então, só para relembrar um pouco desse assunto, simplificação de fatores, então a gente vai ver aqui alguns casos que foram feitos anteriormente. Então, o primeiro caso foi simplificação de fatores radicais, que é a extração de fatores do radical. Então, nós vimos lá alguns exemplos, como o exemplo aqui de simplificação, raiz quadrada de 45. Nós relembrando que para fazer essa simplificação, essa extração do radical, a gente precisa fazer a simplificação, usar a decomposição em fatores primos. Só para relembrar, a gente pega o 45 e vai decompor em fator primo. Lembrando que números primos são todos aqueles números que têm dois divisores, o 1 e ele próprio. Então, nesse caso, 45, eu vou ter que ver qual fator primo dividir ele. Não dá para dividir por 2, porque termina em 5, logo 5 é um número ímpar, então não é múltiplo de 2. Então, vamos verificar se dá para dividir por 3. Eu tenho a soma dos algarismos 4 e 5. 4 e 5 é 9, 9 se divide por 3. 9 é múltiplo de 3, então nós temos que dividir 45 por 3. Dividindo 45 por 3, a gente vai encontrar 15 como resultado. 15 também é um múltiplo de 3, então dá para dividir novamente por 3. E 15 dividido por 3 vai ser igual
a 5 e 5 dividido por 5, que vai dar 1. Feita essa decomposição, eu vou reescrever o número 45 no radical. Então, eu tenho raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado vezes 5, que são os fatores que eu encontrei aqui. Logo, eu posso usar aqui o que nós estudamos anteriormente, as propriedades radicais. Eu posso reescrever isso em radical, separados. 3 ao quadrado vezes raiz quadrada de 5. Então, raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes raiz quadrada de 5. Fazendo isso, eu vou perceber que eu posso fazer a simplificação do primeiro radical, porque o índice e o expoente também são iguais. Então, eu vou ter como resultado 3 raiz de 5. Relembrando também, eu tenho um outro exemplo. Vamos fazer mais um, exemplo B. Vamos fazer aqui a raiz quadrada de 75. Nós estamos fazendo com a raiz quadrada de 75, vou fazer também a decomposição de 75. 75 também é um número que não é divisível por 2, então vou ter que dividi-lo por 3. 75 dividido por 3 vai dar 25. 25 é múltiplo de 5, então divide por 5, e aí 5 dividido por 5, que vai dar 1. Reescrevendo 75, eu posso escrever como raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 3. Ah, professor, mas no outro você escreveu primeiro o 3, depois o 5. Tem algum problema? Não muda nada, né? Porque na multiplicação a gente sabe que a ordem não vai mudar o produto. A ordem dos fatores não muda o produto. Então, eu vou reescrever ainda a propriedade. Raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes raiz quadrada de 3. Aí eu vou ter aqui, simplificando o índice e expoente, eu tenho 5 raiz quadrada de 3. Aqui são dois exemplos bem básicos, né, para a gente relembrar um pouco o assunto, né, e vamos dar continuidade. Vou fazer mais um exemplo com vocês agora, usando uma outra expressão. Tá? Vamos apagar aqui, para a gente estar fazendo essa nova expressão. Então, eu vou ter aqui raiz, vamos fazer o exemplo C. A raiz de 8x ao cubo y à quarta. Aqui a gente vai ter letras e números. Então, vamos fazer a decomposição do número. 8. Então, 8 vamos decompor por 2, que vai dar 4. Decompondo por 2, que vai dar 2. E por 2, que vai dar 1. Eu posso estar escrevendo aqui, ó, raiz quadrada de 2 ao cubo vezes x ao cubo vezes y à quarta. Nós vamos ver que o índice do radical é 2. Aqui o nosso índice é 2. Lá dentro é 3. Então, usando a propriedade de potência, eu posso reescrever isso também da seguinte forma. Raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado vezes 2 vezes x ao quadrado vezes x e vezes y ao quadrado vezes y ao quadrado. Tudo dentro do radical. Agora a gente pode fazer da seguinte forma, escrever num radical, tudo que está ao quadrado e que não está ao quadrado a gente escreve em outro. Então eu vou escrever assim, raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes x ao quadrado vezes y ao quadrado vezes y ao quadrado. Tudo que está ao quadrado eu coloquei num único radical. O que não está eu vou colocar no outro. Então, vezes raiz quadrada de 2, que esse 2 aqui não está ao quadrado, e esse x também não está ao quadrado, então 2x. Fazendo isso, eu posso usar agora a simplificação do expoente com o índice do radical, então eu vou tirar tudo da raiz, vai ficar 2x vezes y vezes y vezes y, vezes a raiz quadrada de 2x. Sendo assim, eu tenho como resultado 2x vezes y ao quadrado, raiz quadrada de 2x. Isso aqui a gente está relembrando como é que a gente fazia para tirar do radical, certo? Lá na página 31, onde a gente falou sobre a simplificação. Nós temos aí também o caso da introdução no radical, né? Nesse caso, relembrando, tá, gente? Relembrando a introdução no radical. Como é que eu vou fazer a introdução no radical? A introdução no radical, como a gente já viu em sala de aula, a gente vai ter que fazer o quê? Observar o expoente que está no índice do radical
né, para introduzir o seu fator externo para dentro do radical. Então vamos lá para um exemplo. Eu tenho um exemplo aqui. Vamos colocar aqui o exemplo A. 3 raiz quadrada de 2, por exemplo. Então eu quero colocar esse 3 dentro do radical. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que observar qual é o índice que está aqui no meu radical, para depois eu incluir. Então eu vou ter raiz quadrada de 2 vezes o 3 ao quadrado. Esse 3 ele vai para dentro com o mesmo expoente do radical. Então, resolvendo isso, agora que eu já tenho incluso dentro do radical, eu posso fazer agora o desenvolvimento da multiplicação. Então, eu tenho raiz quadrada de 2 vezes 3 ao quadrado, já sabemos que é igual a 9, então 2 vezes 9 dá 18. Então, eu vou ter raiz quadrada de 18. Vamos fazer só mais um exemplo, já que estamos só relembrando. Vamos fazer um exemplo agora com a fração. Uma fração que vocês toda vez reclamam de fração. Ah, a fração é isso, a fração é aquilo. Vocês vão observar que é a mesma coisa, é muito simples. Meio raiz de 6. Então, nós vamos introduzir o meio para dentro do radical. Então, eu vou ter raiz quadrada de 6 vezes 1 sobre 2, que é o meio, que é o nosso coeficiente, elevado ao expoente 2. Então, resolvendo isso, eu vou ter raiz quadrada de 6 vezes 1 sobre 2 ao quadrado, já sabemos que vai dar 1 quarto. E agora, só multiplicando o 6 por 1, eu vou ter raiz quadrada de 6 quartos. Podemos observar que dá para simplificar o 6 sobre 4. Então, divide por 2 e divide por 2, nós vamos ter aqui raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, aqui a gente só relembrou aqueles dois assuntozinhos da página 31. Agora nós vamos falar do nosso assunto da aula de hoje, porque a gente precisava relembrar dele para poder chegar no nosso assunto, que às vezes vai ser necessário fazer também o uso desse conhecimento aqui para resolver algumas atividades, né? Então vamos falar da adição, tá? Vamos falar da adição e da subtração de radicais. Quando é que é possível adicionar e subtrair radicais? Para que isso seja possível, eu tenho que lembrar que eu só posso adicionar e subtrair radicais se eles forem semelhantes, né? Quando é que eles são semelhantes? Quando eles têm o mesmo índice e o mesmo radicando, né? O mesmo valor no radical. Então, alguns exemplos de radicais semelhantes. Vamos pegar aqui. Ó, eu tenho 2 raiz de 5 e menos 7 raiz de 5. Nós vamos observar aqui, ó, que o índice do radical aqui, o índice é 2, aqui o índice também é 2. E o nosso radicando aqui dentro, no caso, é o 5. Né? Então, a gente percebe que eles são semelhantes, tanto aqui quanto aqui. Eles são iguais, então logo a gente pode dizer que eles são semelhantes. Eu preciso observar sempre isso, né? Se eles são semelhantes ou não. Um outro exemplo de semelhança, vamos pegar aqui. 3 raiz quarta de x. 3 raiz quarta de x e 2 raiz quarta de x. Também vamos observar que eles são semelhantes. 3 é o coeficiente, né? Raiz quarta de x, que é 2 aqui é o coeficiente, raiz quarta de x. Observamos que os índices são os mesmos e o radicando também. Logo, eles também são chamados de semelhantes. Agora, observem a expressão que eu vou escrever agora. Como aqui numa expressão. Eu vou colocar a expressão aqui. Deixa eu colocar, observe a expressão. A expressão é 2 raiz de 5 mais 7 raiz de 5 menos 3 raiz de 5. Né? Essa expressão, se você observar ela, você vai ver que todos os índices e os radicandos são iguais. Nesse caso, eu posso estar fazendo a adição e também a subtração que apareceu aqui para a gente. Como é que eu vou fazer, já que elas são iguais? Vamos pegar os coeficientes, porque nesse caso eu vou somar coeficiente, 2, o 7
e o 3 são os coeficientes, é com isso que eu vou trabalhar. Então, para que fique bem claro, eu vou escrever aqui na frente. Eu vou ter o 2 mais o 7 menos o 3. Tudo isso são raízes de 5. Então, resolvendo isso, eu vou ter aqui 2 mais 7, 9. 9 menos 3, raiz de 5. Resolvendo isso, eu vou ter 9 menos 3 vão dar 6, 6 raiz de 5. Observamos que nesse caso é bem simples de fazer essas adições, porque eu observo primeiro os índices, né, que estão nas raízes e também os radical. Observei, são iguais, então eu posso trabalhar com coeficientes tranquilamente. Esse é um dos exemplos. Tá? Vamos para outros exemplos. Apagando aqui, vamos lá, mais alguns exemplos com radicais semelhantes. Vamos lá para um exemplo como, exemplo da letra A. Vamos lá, 2 raiz de 5 mais 4 raiz de 5. Nesse caso, você vai observar índice primeiro. Observei o índice são iguais e o radicando também. Então, eu vou ter lá 2 mais 4 raiz de 5. Então, isso, 2 mais 4 vão dar 6. 6 raiz de 5 é o resultado dessa expressão. Vamos fazer uma agora, letra B. Vamos pegar lá, 3 raiz cúbica de 2 mais 7 raiz cúbica de 2. Essa eu vou deixar aqui. Vamos pegar lá, vocês. Como é que vocês fariam isso? 3 raiz cúbica de 2 mais 7 raiz cúbica de 2. Né? A primeira coisa, o que eu falei que tinha que fazer? Observar os índices que estão nos radicais. Né? Em raiz cúbica, ó, vamos observar 3 e 3, né? Raiz de 2, raiz de 2. Então, vamos fazer a soma de 3 mais 7, raiz cúbica de 2. 3 mais 7 vai dar 10, 10 raiz cúbica de 2. Vamos para um outro exemplo. Vamos pegar lá um exemplo C. Deixa eu apagar aqui para poder fazer direitinho com vocês. Vamos para um exemplo C. 12 raiz de 3 menos raiz de 3 menos 6 raiz de 3. E agora, né? O que eu devo fazer aqui primeiro? Observar índice e radicando. Observei, são iguais, ótimo, então dá para fazer a soma e a subtração. Mas aí tem a questão, raiz de 3. Qual que é o coeficiente que está na frente dessa raiz de 3? Não apareceu para a gente, mas vamos lembrar que é sempre 1. Nesses casos, quando não aparece, o nosso coeficiente é sempre igual a 1. Então, resolvendo isso, eu vou poder fazer então a soma de 12, perdão, a subtração de 12 menos 1 menos 6 raiz de 3. Então, eu vou ter 12 menos 1, que vai ser igual a 11, menos 6 raiz de 3. Então, simplificando, 11 menos 6, ou subtraindo 11 menos 6, vai dar 5, 5 raiz de 3. Agora vem aquela leve perguntinha que sempre acontece em sala de aula, né? Todos apressados, vamos lá. Professor, e quando, aqui está falando só de quando eles são iguais, e quando eles são diferentes? E aí, como é que eu faço quando esses radicais são diferentes? Então, lembra lá no começo, quando eu comecei a falar para vocês da questão de simplificar os radicais? É agora que vocês vão precisar deles, já que são diferentes, há necessidade, às vezes, de fazer essa simplificação de radicais. Por exemplo, se eu tenho aqui ó, uma expressão, vamos pegar um exemplo aqui que são diferentes, 3 mais 2 raiz de 2. Você vai observar que aqui, ó, elas são diferentes. Se elas são diferentes, eu não tenho como somar. Primeiro porque esse 3 é 3, né? E aqui o 2 raiz de 2 é 2 raiz de 2. Então, eles não vão se misturar porque são completamente diferentes um do outro. Né? Então, nós vamos falar desse caso, tá? De quando eles são diferentes. Neste exemplo que eu coloquei aqui no quadro, nós não vamos ter como resolver. Então, vamos deixá-lo como está. Essa seria a resposta final dela. Mas eu tenho alguns exemplos para a gente fazer junto aqui, tá? Vamos fazer alguns exemplos aqui. Deixa eu apagar. Para a gente aproveitar o quadro, que ele é pequenininho, mas dá para todo mundo rever com maior cuidado, né? E estar observando e anotando as dúvidas caso apareçam. Então, vamos aqui para um exemplo como
como resolvermos raiz de 8 mais raiz de 2. Nesse caso, vocês vão observar que vai ser necessário fazer uma simplificação radical, né? Porque eu tenho raiz de 8 mais raiz de 2 são diferentes. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu tenho raiz de 8 somado a raiz de 2, eu vou usar a simplificação que eu aprendi nas aulas anteriores. Então, eu vou pegar o 8 e vou observar que dá para dividir por 2, que vai dar 4, dividir por 2, que vai dar 2, que por 2 vai dar 1. Então, no lugar da raiz de 8, eu posso escrever como raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2, né, mais a raiz de 2. Nesse caso, eu vou ter raiz quadrada de 2 ao quadrado, né, vezes a raiz quadrada de 2, mais a raiz de 2. Raiz quadrada de 2 ao quadrado, isso aqui a gente sabe que já pode simplificar, vai dar 2 raiz de 2, somado com a raiz de 2. Agora, vocês vão observar que nós já temos radicais semelhantes. Nesse caso, eu vou poder fazer a adição de 2 mais 1 raiz de 2. Vamos perguntar, de onde que saiu 1? Lembra que eu disse, ó, não está escrito na frente do raiz de 2, mas ele existe, é o coeficiente que está na frente do radical, no caso é da raiz é 1. Então eu vou ter 2 mais 1 é igual a 3, então a resposta seria 3 raiz de 2. Espero que esteja fácil para todo mundo aí, né? Porque para a gente sempre parece muito fácil. Eu tenho certeza que vocês vão dar conta de entender o que a gente está falando aqui, que nós estamos nos esforçando para isso, né? Se fosse na sala de aula, a interação é direta, a gente está sempre recebendo perguntas de vocês, é mais fácil até para a gente poder desenvolver o trabalho com vocês, né? Mas aqui está um exemplo, vamos partir para um novo exemplo? Então vamos lá, vou apagar aqui, vamos para o próximo exemplo. Como resolvemos a raiz de 45, vamos escrever aqui, raiz de 45 menos raiz de 20 mais raiz de 125. Vamos observar aqui que nós não temos nenhum radical semelhante, não temos nenhuma, não tem nada semelhante ainda. Então nós vamos usar o que aprendemos para resolver. Raiz de 45 menos raiz de 20 mais a raiz de 125. Então, resolvendo isso, vamos pegar o 45 e vamos fazer a decomposição. 45 divide por 3, vai dar 15. 15 divide por 3, que vai dar 5. 5 por 5, que vai dar 1. Então, no lugar da raiz de 45, eu vou escrever raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 5. Aí menos, vou fazer a mesma coisa com a raiz de 20. Vamos pegar lá o 20. 20 vai dividir por 2, que vai dar 10. Divide por 2, que vai dar 5. E por 5, que vai dar 1. No lugar da raiz de 20, nós vamos escrever raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 5. Deixa eu melhorar esse quadradinho aqui. 2 ao quadrado vezes 5. Aí nós vamos ter mais a raiz quadrada de 125. Então, vamos pegar e fazer a mesma coisa que 125. 125 é um número que termina em 5, então a gente já sabe que ele é divisível por 5. Dá para dividir por 3? Vamos fazer a soma do algarismo. 1 mais 2, vamos dar 3. 3 mais 5, 8. 8 não é múltiplo de 9. Então, não vai dar para dividir por 3, só vai dar para dividir por 5. Terminou em 5. Então, 125 divide por 5 vai dar 25. Vai dividir por 5, que vai dar 5, e por 5, que vai dar 1. Então, no lugar da raiz de 125, nós vamos escrever raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 5. Como nós já sabemos, esse 3 ao quadrado nós vamos poder simplificar. Então, eu vou escrever raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes raiz quadrada de 5. Menos raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 5. Mais raiz quadrada de 5 ao quadrado, também vezes raiz quadrada de 5, né? Como nós já vimos anteriormente. Então, vamos só ajeitar.
simplificando aqui, radical vai ser 3 raiz de 5, menos, simplifica aqui, vai dar 2 raiz de 5, também simplificando aqui no 125, vai ser 5 raiz de 5. Observamos que apareceu para a gente aqui, ó, os índices iguais e também os radical igual. Então vamos lá, os radicanos todos iguais. Então vamos pegar, agora eu posso fazer 3 menos 2 mais 5 raiz de 5. Fazendo isso eu tenho 3 menos 2 vai dar 1, 1 mais 5 raiz de 5, isso é igual a 6 raiz de 5. Tudo bem até aí, gente? Espero que esteja tudo bem para vocês, viu? Porque para mim parece estar muito fácil. Então, como vocês são bastante competentes, tenho certeza que também ficou muito fácil. Caso apareça alguma dúvida, faça uma anotaçãozinha, leva para a sala de aula ou manda para a gente, né? Como você já sabe, também a gente consegue falar com vocês através do portal. Mande suas dúvidas para a gente lá no portal, né? E a gente tenta responder na medida do possível, tá bom? Bom, então a nossa aula de hoje é isso, é sobre adição e subtração de radicais, tá? Baseado nisso, eu vou deixar uma tarefinha para vocês. A tarefinha de vocês vai estar lá na página do livro de vocês, na página 34, na página 34, exercícios de 1 ao 3, tá? Vou deixar anotadinho aqui do ladinho, para todo mundo não esquecer, tá? Anotem isso direitinho, tarefa de matemática, página 34, exercício 1, 2 e 3. Aí na próxima aula, né, que é a aula de amanhã, a gente vai retomar e fazer esse exercício com vocês, tá? Só relembrando, só para relembrar. Então, quando eu vou fazer a adição de radicais, né, e subtração de radicais, eu tenho que primeiro fazer o quê? Para agrupar esses radicais, eu preciso fazer com que eles sejam semelhantes. Caso eles não sejam semelhantes, eu tenho que fazer o quê? Encontrar a semelhança entre eles. Através de quem? Da decomposição em fatores primos. Tá bom? Um grande abraço para vocês, bons estudos e faça a tarefa. Como fazer a tarefa? Copie o exercício no caderno e desenvolva um por um, tá? Caso apareçam dúvida, anotem, ou aguarde o retorno, ou mande para a gente algumas perguntas lá no portal que a gente responde para vocês. Tá bom? Tudo de bom e bons estudos.